Amigos queridos, às primeiras horas do alvorecer de um novo dia, convidamos a todos a nos recolhermos em nome de Jesus, para elevarmos o nosso pensamento às faixas sublimes da vibração do amor e da verdade, e desfrutarmos deste manancial de amor que a lei nos oferece, e mergulharmos nos ensinamentos vivos do Evangelho de Jesus, para juntos, Senhor, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, deslumbrarmos, Senhor, os horizontes da vida do Espírito. Ampara-nos, Senhor, nesta hora, para que as nossas vacilações não comprometam a jornada. Frágeis que nos reconhecemos ser, vulneráveis ainda às intempéries da vida, suplicamos, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, para que juntos possamos estar, ombreando-nos uns aos outros, para que sejamos uma família espiritual, daqueles que viemos para nos amar, para nos perdoar, para comungar dos mesmos ideais, de aprendermos a servir em nome de Jesus. Confiantes neste amparo e nesta misericórdia, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, a lei do amor. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis ante o vosso decesso terrestre. É muito importante na lei do amor nós compreendermos que o Evangelho nos recomenda amar bastante, para então sermos amados. É bem interessante esta visão da lei do amor, que estimula que primeiro a gente aprenda a se doar, a envolver um outro com as nossas melhores vibrações. E ao longo de um processo, esse envolvimento com o outro retornará inevitavelmente e centuplicadamente. Então, todos aqueles de nós que nos queixamos de carências afetivas, nós estamos dizendo que ainda não amamos o bastante para sermos amados então, em consequência do amor que dispensamos ao outro. Isso no Evangelho é revolucionário, porque nosso pensamento é contrário a isso. Eu quero que você me ame muito para eu vou pensar se vou te amar, se você merece os meus sentimentos. Então, quando nós estamos carentes, nós estamos na faixa do egoísmo.
do ensimesmamento. E ficamos impermeável ao amor do outro, mesmo que as pessoas, em geral, dispensem para nós afetos, muitas vezes ficamos impermeáveis, porque para eu receber o afeto do outro, eu preciso ter minimamente algum sentimento construído para fazer plug, para fazer sintonia. Do contrário, eu recebo aquele bem do outro na forma afetiva e não se mantém em mim. Eu não retenho aquela vibração, não há aderência na minha constituição energética do afeto do outro, porque falta da minha parte o exercício de ir ao encontro do outro para envolvê-lo em sentimentos fraternos. E então as trocas afetivas abastecerem a todos nós. E o Emmanuel, ainda dentro dessa linha do sentimento, da lei do amor, ele vai falar como nós vamos identificar que nós estamos na ausência do amor, com a ausência de praticar a legítima fraternidade entre todos. E um dos primeiros sintomas é a carência afetiva, é a secura íntima daquilo que nós não estamos fazendo. Então, por isso que o Evangelho é claro, amai bastante. Em outras versões diz, amai muito, para serdes amados, então, em consequência da capacidade afetiva de cada um de nós. Então, na ausência do amor, que diz essa lição do Fonte Viva, se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado facilmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Então, nós estamos falando de alguns sintomas nossos que vão mostrar a nossa incapacidade de estarmos doando o melhor de nós. Então, uma delas, que é a carência afetiva, e esta aqui é o pessimismo. As pessoas muito pessimistas, elas têm uma grande dificuldade de viver a doação de si mesmos, que é a fraternidade. E isso nos relacionamentos familiares, no relacionamento conjugal, aparece muito, Então, a visão de mundo pessimista é um véu escuro, que não é o véu da verdade, que não é o véu do Evangelho, que não é a ótica do bem. É apenas um turvamento de um filtro de pessimismo com o qual queremos sempre desacreditar de tudo, sempre desacreditar. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência, porque o pessimismo ele vai gerar uma intransigência, ele vai gerar uma rigidez, ele vai gerar um ponto de vista muito arraigado. E quando nós estamos com alguma emoção doente muito proeminente na nossa manifestação, o afeto, que é de natureza divina, fica interrompido. Porque não há possibilidade de nós sermos pessimistas, intransigentes e amorosos. Porque são dimensões vibratórias diferentes. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância em que se alimentam. Então, nós estamos falando de um espírito que vai ficando seco, ressequido, porque essa seiva divina, que é o sentimento, e aqui nós estamos falando hoje da fraternidade nos relacionamentos conjugais, porque há necessidade desse alicerce de compreensão, de respeito mútuo, de companheirismo, que isso a fraternidade é que estabelece entre nós, que é um alicerce sobre o qual outros sentimentos o casal poderá vivenciar, mas sem esse alicerce da amizade ou da legítima fraternidade, do companheirismo, da tolerância,
da resiliência, de todos os sentimentos que flexibilizam a compreensão do outro, nós não chegaremos a manifestar o afeto. Então, quando estamos sendo compreensivos, estamos sendo afetivos? Sim, porque a compreensão é um sentimento nobre. Quando estamos sendo fraternos, estamos sendo amorosos? Sim, porque a fraternidade é extremada companheirismo, é extremada colaboração mútua. Né? Então, se nós estamos na vibração deste alicerce no relacionamento conjugal, no relacionamento do casal, nós estamos manifestando o afeto. Essas pessoas que estão nesse momento com ausência, porque o Evangelho diz que mesmo estes de nós que estamos nos descrevendo aqui, estamos nesse momento com um bloqueio da manifestação afetiva, mesmo assim ninguém é indiferente ao amor, diz o Evangelho. Ninguém é indiferente ao amor que lhe chega. Então, trazidos ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Ora, o Evangelho diz: amai bastante, amai muito, para serdes amado então, em consequência. E que tudo aquilo que nós fazemos nos virá centuplicadamente, mas não necessariamente daquele para quem eu dispensei o meu afeto. E é isto que vai gerar para nós que nós não vamos ficar com expectativa de que aquele mesmo a quem eu envolvi com amor devolva para mim o seu amor, porque naquele momento ele pode não ter condições. Mas a vida, pela própria lei de ação e reação, retornará centuplicadamente para nós as mínimas manifestações afetivas que nós pudermos fazer uns aos outros. Isto é um amadurecimento da compreensão, porque quando nós tivermos esperança, verdadeira esperança, fruto da fé, de que aquele sentimento que eu tenho pelo outro vai frutificar um dia, mas que eu não tenho expectativa de trocas, eu amadureci. É o ponto do amadurecimento do sentimento. Quando eu envolvo o outro pelo prazer sublimado de amar, de sentir sentimentos nobres, sem esperar recompensa. Mas a vida nos trará esse manancial, porque isso é da lei de Deus. E o espírito doador, ele está sempre muito mais abastecido, ele está sempre muito mais pleno do que aquele que está na carência e aguarda receber. E que não amadureceu para sentir, olha, me faltam as ações para envolver o outro e sair de mim mesmo. Então, caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. E aqui, que é a vulnerabilidade que eu falo que é aqui nesse ponto, está falando da nossa carência. Não há carinho que lhes baste. Não há. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando, criticando, cobrando. Isso é o estado imaturo da afetividade, né? Então, às vezes a pessoa que está ao nosso lado se desdobra em afeto por nós, mas a gente não registra, não retém, não assimila, não se planifica, porque falta em nós correspondência, né? Falta em nós recursos de similitude para que essa troca afetiva alimente a ambos. Por isso que a ausência do amor é sempre permeada pela desconfiança e pelo pessimismo. Em contrapartida a isso que a Célia trouxe para nós,
é muito importante que nós possamos compreender que o nosso lar, o lar onde nós somos convidados a viver, a estruturar os nossos sentimentos, os nossos valores, ele precisa ser estabelecido num clima de paz, de muita paz. Porque é muito comum no mundo nós vermos movimentos externos da implantação da paz. Passeatas, congressos, eventos, multidões, bandeiras, né? Premiações. Então, esse movimento, ele começa no lar. Quando os nossos lares estiverem em paz, evidentemente que esses movimentos não farão o menor sentido. E muitas vezes a guerra, entre aspas, no lar, ela surge por motivos como esse que a Célia trouxe para nós hoje. Aqueles espíritos que trazem uma marca profunda da insatisfação, esses espíritos, eles são elementos de guerra no lar. Porque insatisfeitos, e muitas vezes vão alicerçar, vão justificar essa insatisfação sobre esse aspecto da carência, que, como a Célia colocou, nada mais é do que a ausência da predisposição de amar. Muitos de nós vamos justificar isso, que o lar não se estrutura na paz que ele poderia ter, porque aqueles membros ali são dotados de uma carência que desarticula, que impede, que dificulta o desenvolvimento dos valores. Então, para que nós possamos construir esse ambiente de paz, porque o que nós estamos vendo no mundo hoje, que é essa pandemia, muitos espíritos superiores já revelaram, não só por médiuns espíritas, mas por outros espíritos de outras religiões, que isso está acontecendo, que foi estruturado para que se evitasse realmente um mal maior. E sabemos que esse mal maior seria uma terceira guerra mundial. Que nós, esse movimento que foi feito de nós voltarmos para o nosso lar, olharmos para nós mesmos, começarmos a perceber o que falta desenvolver ali, como um mecanismo preventivo desse mal maior. Então, cada lar deve realmente fazer uma investigação profunda para ver o que naquele lar existe de dificuldade que impede que a paz reine ali. E um dos elementos realmente pode ser esse da dificuldade de nos amarmos, que estabelece essa carência sem fim. E aí nós vamos precisar ter uma predisposição para o sentimento, para o desenvolvimento do amor. Nós vamos precisar nos conscientizar de que estamos sendo convidados, com esse movimento que a Terra vem sofrendo,
a termos estruturado no nosso lar a paz. Imagine se todos os lares vivessem em paz e um grupo de espíritos trevosos fizesse um movimento para instalar a guerra. Esse movimento seria aplacado. E por que não é aplacado? Porque vivendo em guerra no lar, o espírito tem um movimento íntimo, um movimento bélico íntimo. Então, quando alguém fala em guerra, o que acontece? Todos nós, de alguma forma, anuímos, porque isso está na nossa intimidade. Isso está dentro de nós. Por isso que, se houver uma terceira guerra mundial, todos nós seremos responsabilizados, porque essa guerra começou no lar. Começou no desentendimento entre aqueles que realmente ali vivem. E esse movimento que nós estamos buscando instalar na nossa intimidade, de trazer Jesus para o nosso lar, é para que cada um de nós, no lar em que está, levante uma bandeira, uma bandeirinha branca, né? Dizendo assim: vamos estabelecer a paz? Chega de guerrear? Chega de nos enfrentarmos, de medirmos o poder, de quem pode mais, de quem grita mais, de quem ofende mais, de quem cumpre menos os seus deveres. Então, esse momento que nós estamos plenamente conscientes que, se esse movimento não se estruturar nos nossos lares, porque todos nós fomos convidados a voltar o olhar para o lar. Se nós não fizermos esse movimento, infelizmente, teremos que ser submetidos a situações bem piores. Então, nesse momento da humanidade, cada um de nós, aonde quer que nós nos encontremos, evidentemente que não é só no lar, é porque nós estamos dando foco no lar. Mas aonde quer que nós nos encontremos, nós vamos precisar ser um elemento da paz. E para que nós sejamos o elemento da paz, e paz tem a ver com consciência, nós temos que ser aqueles elementos a cumprir fielmente com os nossos deveres. Porque quando nós estamos num ambiente de entrechocar das almas e somos nós aqueles cumpridores dos nossos deveres reais, emana de nós vibrações que aplacam as discussões, que aplacam a guerra, os enfrentamentos. Porque todo o tempo todo, aquilo que nós somos emite irradiações. Emite. Então, se nós estamos construindo o Evangelho na nossa intimidade, nós vamos passando a ser um elemento de pacificação. Nós vamos observar no Evangelho que quando Jesus escolheu Pedro para sobre ele erguer, entre aspas, a sua igreja, Pedro, nós sabemos que foi o Espírito
de todos aqueles que estavam na terra, naquele momento, o mais conciliador. Ele se tornou, no processo de ser cristão, um espírito pacificado. Que todo tempo, aonde ele chegava, ele harmonizava. A ponto de harmonizar Paulo. Porque Paulo, na loucura dele, enquanto Saulo ainda, quando vai buscá-lo já numa situação de estar se redimindo, ele vai buscar aquele coração. Porque se ele não absorvesse daquelas vibrações, daqueles conteúdos, ele não teria condições de prosseguir na sua caminhada com aquela belicosidade que ainda havia dentro dele. E o Evangelho não é guerra. Embora em muitos momentos seja espada, mas é uma espada dentro de nós que corta em nós aquilo que Deus não plantou. A importância de nós realmente nos conscientizarmos disso. Estamos fazendo do nosso lar um ambiente de paz? Ou guerreamos uns com os outros, buscando migalhas, muitas vezes, de vibrações do outro para atender às nossas carências? Somos capazes de fazer uma guerra para isso. Então vamos refletir e começar a entender. Porque se o tema nesse momento, além do lar, é o casal, e se o casal guerreia, e se o casal se enfrenta, disputa, como que esse ambiente vai ser estruturado? Para aplacar a violência do mundo. Porque a violência do mundo começa no lar. Então vamos refletir sobre isso. E fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesta hora, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos apacente, Senhor, para que nós possamos nos tornar espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Aonde quer que nós estejamos, que sejamos aqueles elementos a pacificar com os nossos melhores sentimentos. Que sejamos aqueles espíritos a oferecer o que temos de melhor, para que o nosso lar viva em harmonia.
Socorre, Jesus, as nossas dificuldades. Infunde em nossos espíritos o bom ânimo e a esperança. Permita, Jesus, que nós possamos ser aqueles que o Senhor convida para a construção do bem na terra. Aonde quer que estejamos, que possamos vivenciar estas lições extraordinárias. Que nós sejamos espíritos convictos de que temos que realizar o bem em nossa intimidade. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa. Ampara, Senhor, aqueles espíritos necessitados de luz, encarnados e desencarnados. Visita, Senhor, com sua equipe socorrista, nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nas enfermarias, nos lares, e derrama sobre eles saúde, bom ânimo e esperança. E como sempre, Jesus, queremos orar pelo nosso país, por esta nação, Senhor, que o Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos aqui desenvolvermos-nos no seu Evangelho, contribuindo para que esta nação, Senhor, seja uma nação luminosa, pelos corações que aprenderam a viver o seu Evangelho de amor. Abençoa, Jesus, todas as nações da terra, todos os povos, para que nós sejamos um planeta regenerado em breve tempo. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.